Fala, gente! Voltamos aqui dessa vez com as impressões iniciais da temporada de abril de 2024. Dessa vez com He-Monster, ou o anime dos Goblins. É isso mesmo, gente. O anime do cara que reencarna como um Goblin. Essa é praticamente a sinopse do anime. E também eu quero falar o que foi muito interessante. Teve partes muito interessantes. E teve, infelizmente, alguns cortes que quem conhece o mangá deve saber do que eu tô falando. Eu leio o mangá, não conheço a novel, gente. O original do He-Monster é uma novel, gente. Então, eu não leio a novel, infelizmente, mas o mangá tinha partes muito interessantes que o anime cortou. Eu não sei por que disso, eu creio que eles queiram diminuir o teor mais pesado que tem nessa parte da história, porque a história como um todo tem partes pesadas, mais ou menos. É meio que a lá Goblin Slayer. Quem conhece Goblin Slayer vai notar bastante a semelhança. E também esse anime, pra quem tá já percebendo que também tá passando, tem grandes semelhanças com Slime, tem Seishi Slime, que é praticamente a mesma coisa em teor de, vamos dizer, por onde a história vai avançar. Quem assistiu Slime sabe do que eu tô falando. Então, vamos parar de enrolação que eu quero falar bastante desses episódios que foram bem interessantes, foram bem legais. Então, vamos parar de enrolação. Então, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo e também verifiquem se a sua inscrição está ativa porque o YouTube é meio sacana. Então, vamos embora. Bom, gente, o episódio 1 começa mostrando o protagonista que está sendo massacrado. E o que é mais curioso é que esse mundo aparentemente é um mundo bem mais tecnológico, por assim dizer, né? Bem mais futurista. Tanto é que a mulher tá com uma faca ultra high-tech para assassinar esse cidadão. No mangá, detalhe é que ela é um pouquinho stalker dele. E aí vai matando ele. E outra coisa interessante é que a gente tem um vislumbre do rosto dele, tanto aí no anime quanto na opening. E para quem conhece o mangá, sabe que a opening contém bastante spoilers sobre o que vai acontecer, mas também não é nada demais, já tava lá nos trailers, por assim dizendo, então não é tanto spoiler assim não. Mas bom, seguindo, o protagonista morre, reencarna nesse mundo de fantasia como se fosse um Goblin. Ele começa como um Goblin comum, depois vai evoluindo para um Hobgoblin, que é um nível, vamos dizer, 2 do Goblin, da evolução. Porque nesse mundo tem um esquema de RPG que o cara vai evoluindo com o tempo. Ele vai evoluindo, ganhando níveis, até chegar num ponto que ele vai evoluir para a próxima evolução, que é o Hobgoblin. Eu não conheço tanto de RPG, então eu peço que vocês me ajudem nesses quesitos, por favor, gente. Mas bom, praticamente é isso que predomina nos episódios 1 e 2. Ele fazendo aliados também, ele encontra um amigo dele que também tá com ele, que é um Goblin comum, é um amigo dele. Eu infelizmente não tô muito bom de nomes, eu vou deixar aí na tela para vocês verem. E também com o tempo aparece uma Goblin fêmea que tá aí para ajudar, para se juntar ao grupo. E tem uma coisa muito interessante que no mundo anterior dele, ele tinha uma habilidade que permitia ele pegar a habilidade das criaturas que ele devora. Literalmente, ele come o bicho e aí a habilidade que esse bicho tem vai pra ele. Mas bom, com isso ele foi ganhando bem mais força, bem mais habilidades e tem uma outra coisa bem interessante. Enquanto eu estava assistindo esses episódios, foi uma coisa que eu fui notando, mas eu só quero falar mais lá pra frente. Sejam pacientes. Até aí não tem nada de tão interessante assim, até porque esse anime tem bastante semelhança com Slime, que no início o protagonista só tem as habilidades comunzinhas dele, até ele ir ganhando as habilidades por causa de uma habilidade extra que ele tem, uma habilidade chamada Predador, que é em Slime. Isso tudo é em Slime, que eu tô descrevendo, gente. Aqui é quase a mesma coisa. Então, quem quiser comparar com Slime, eu não acho que é infundado. Eu acho que até que é bem válido você comparar com Slime. Mas bom, tem coisa nesse meio aqui que foi bem interessante também. No episódio 2 principalmente, depois que o protagonista e o amigo dele evoluíram e a guria que estava com eles também evoluiu para uma Hobgoblin. Ela se juntou ao esquadrãozinho que é só ele e o amigo dele e essa menina na vanguarda, que é pra ataque, pra caça e tudo mais. E também tem um velhinho que... Uma coisa engraçada é que esse velhinho aí tem 20 anos e meu amigo ele já tá quase caindo aos pedaços de tão velhinho que ele tá. Tem coisa que é muito estranha nesse anime, mas é engraçado. E tem mais algumas outras cenas engraçadas envolvendo comédia romântica, mas eu vou deixar isso mais lá pra frente. O ponto é, nesse episódio 2
também mostra uns caras que foram caçar e aí acharam umas mulheres humanas e foram trazendo para elas. E aqui que entra um ponto que eu queria discutir com vocês, o teor mais pesado da obra, que é o seguinte: quem conhece, vamos dizer, Goblin Slayer, sabe como ele é popular com essa relação aos Goblins. Mas aqui em Remonster, esses Goblins seguem essa mesma linha. E bom, tem umas partes que eles cortaram que dão ênfase no, vamos dizer, no amigão do velhinho e também dos outros goblins. E também tinha umas mulheres humanas lá que provavelmente eram a mãe do protagonista. Mas como o gene do goblin é extremamente dominante, não importa que criatura o bicho acabe, vamos dizer, atacando, por assim dizer. Eu não vou falar a palavra aqui, gente. O resultado vai ser sempre um goblin, não importa. Mas bom, tinha essas mulheres humanas e o protagonista viu, e como ele não podia ajudar elas, até porque elas estavam praticamente mortas, elas não tinham nenhuma vontade, ele resolveu fazer o seguinte: ele pegou um venenozinho, deu para elas e perguntou: vocês querem morrer? Aí ele deixou o veneno lá e aí foi-se embora. E bom, logo no dia seguinte, que é nesse episódio 2, mostra que elas já morreram. E bom, o protagonista ficou meio que compadecido e resolveu fazer um funeralzinho para elas. E bom, é aqui que entra a parte mais pesada dessa obra. E tem bastante disso. Infelizmente o anime cortou, não sei porquê, porque faz parte da história. Eu creio que eles devam estar querendo deixar esse negócio mais acessível. Mas o problema é que ele não tinha nenhuma menção nisso. O protagonista nem mencionou que foi até lá, fez o que fez, deu veneno para elas e, bom, eu achei muito estranho. E isso também é outra coisa interessante que eu vim notando conforme eu fui assistindo os episódios e também lendo o mangá. Eu faço os dois para ter uma comparaçãozinha, para saber como é que eles vão adaptar. Para quem quiser saber, eu vou deixar os capítulos que eles adaptaram aí na descrição do vídeo. Mas bom, o que eu quero dizer, gente, é que esse anime tem partes pesadas sim. O problema é que o anime cortou, o porquê disso eu não sei. Eu creio que seja para atrair mais público, mas isso não é uma resposta absoluta, gente. Eu não tenho uma resposta absoluta. A menos que alguém vá pro diretor e pergunte. E por falar no diretor, esse cara tá até que conseguindo se virar bem. Porque no episódio 1 teve umas lutas que teve e estavam até que bem animadas. Eu tava com expectativa tão baixa, gente, que eu me surpreendi pra caramba com a animação. E nesse episódio 2 também. Não foi em comparação ao primeiro episódio, que tinha movimento nas lutas, mas em comparação ao que eu tava de expectativa, cara, tá muito acima do que eu esperava. O diretor tá conseguindo se virar bem. E os designs também estão muito bons. Mas bom, nesse episódio 2, o protagonista resolveu tomar conta das mulheres humanas. E como tem um líder desse grupinho aí, o protagonista tá formando um esquadrãozinho de goblins evoluídos para poder tomar conta da casa deles, por assim dizer. E esse cara é o líder desse pessoal. Então o protagonista resolveu desafiar ele para conseguir a liderança. E bom, ele conseguiu. E tem outras coisas que ficaram em off do anime, porque o protagonista foi matando umas outras criaturas e conseguindo habilidades delas. E bom, uma delas foi a capacidade de disparar teias pelas mãos, e isso não mostrou. E isso foi uma coisa que eu fui achando estranho também, e conforme eu fui assistindo, que eu queria discutir agora, que é a progressão que o protagonista tá tendo. Conforme eu fui assistindo, eu não notei direito, mas alguma coisa tava dizendo que tava meio estranho. E aí quando eu fui ler o mangá pra fazer esse vídeo também, eu notei, isso aqui tá muito rápido, né não? Aí eu notei, sim, isso tá rápido. A progressão tá muito rápida, gente. O protagonista tá indo de um nível 1 pra 50 nisso aqui, um estalar de dedos, gente. Isso tá muito rápido. Mas eu creio que isso tá meio que relacionado ao que eles querem chegar. Porque quem viu os trailers mostra que tem coisa muito mais lá na frente. Eu acho que é no atual do mangá. O mangá atualmente tem quase 100 capítulos. E eu creio que eles queiram chegar lá porque no trailer aviso que isso não é necessariamente um spoiler. Mas até porque estava no trailer, mas quem não quiser, fica avisado que a partir de agora eu vou dar uns spoilers, mas não tão grandes assim. Porque no trailer que lançaram, no último trailer antes de sair o anime, mostrou os filhos do protagonista que estavam lá. E bom, como vocês notaram, vai ter harém. Mas bom,
Mesmo assim, eu ainda acho que a progressão não é tão infundada assim. A progressão é muito rápida sim, mas isso não chega a ser criminoso, não é nojento, particularmente falando. Então eu aceito numa boa. Mas bom, com isso, o protagonista resolveu tomar conta das mulheres e, bom, ele resolveu tomar conta delas porque elas não podem se proteger. E, bom, elas também têm funções que podem ser úteis. Por exemplo, tem gêmeas que são ótimas em costura e cozinha, tem uma ferreira e também tem uma alquimista e muito mais coisa daqui pra frente. E, bom, o protagonista também deixou claro: se vocês atacarem essas mulheres, vocês vão se ver comigo. Porque alguns goblins queriam atacar essas mulheres. E bom, dito e feito. E eles tentaram atacar. E tem outra coisa que o anime tá meio que falhando, que é mostrar esse negócio de pesadez. Mas eu acho que tá dentro do que eu esperava. Mas bom, é porque os goblins foram tentar atacar as mulheres e, bom, o protagonista chegou antes que eles pudessem consumar o ato. E, bom, deu uma surra em cada um deles. Na verdade, ele quase matou um deles, que deixou ele viver por mais algum tempo. E quando chegou no dia seguinte, ele morreu. Ele matou o cara. E isso mostra que o protagonista não tem nenhuma frescura em matar esses caras. Então, tá aqui um protagonista meio diferente. Ele não age 100% certinho. Ele é meio que quase um vilão. Mas dentro da situação, eu acho que é justo ele agir desse jeito. Mas bom, continuando, mostra também o protagonista indo enfrentar um urso bem poderoso. E bom, de início ele tá conseguindo se virar, ele tá mandando bem, tanto é que tirou um braço da criatura, mas na verdade isso estava dentro dos planos da criatura. E bom, durante essa luta ele vai apanhando, ele vai usando tudo, ele vai usando magia que ele conseguiu aprender magia, ele estava aprendendo magia com uma maga, tem uma maga no grupozinho do Goblin e do protagonista, mas infelizmente não está conseguindo manter tudo isso, é bem pouca coisa, só uma magia básica que ele tem. Mas bom, mesmo assim ele está conseguindo se virar. Ele está com umas armas também, porque tem uma ferreira lá, uma goblinzinha que evoluiu para uma hobgoblin e virou uma ferreira. Mas bom, durante essa luta ele vai conseguindo matar esse bicho. E até porque ele também tem várias habilidades de outras criaturas que ele foi matando no decorrer do tempo. Como por exemplo um orc que ele matou, e isso ficou em off, porque tá no mangá, mas não mostrou no anime. Pelo menos o início, porque ele só matou um orc, mas depois de um certo tempo ele matou um grupo de orcs que apareceram e também de kobolds, que são basicamente pessoas cachorro, é quase lobisomem. Mas bom, com isso ele também pegou as armas que esse pessoal tinha. E bom, e saiu enfrentando várias criaturas. E bom, nesse meio todo, o protagonista vai enfrentando esse bicho e, bom, ele tá perdendo. Tanto é que o bicho cospe fogo pela boca. E vale dizer que os efeitos estão muito bons. A animação não tá aquelas coisas, não. Como o primeiro episódio, que teve cenas em movimento. Mas aqui, como não tá sendo estática, eu dou um ponto pro anime. Mas bom, seguindo, o protagonista resolve fazer um ato desesperado. E ele conseguiu. Ele vai matar esse bicho porque ele enfincou uma lâmina na boca dele. Literalmente, ele pegou a espada e tacou na boca desse bicho para ele não cuspir fogo. E bom, ele foi lá, tentou matar esse bicho e conseguiu, mas ele perdeu um braço no meio do caminho. E bom, como ele conseguiu matar esse bicho, ele vai devorar ele, conseguir essas habilidades e conseguiu. E bom, com isso ele conseguiu nível bastante para conseguir evoluir e agora virou um ogro, que é bem mais humanoide, tem chifres, tem umas tatuagens no corpo e tá muito mais forte, tá muito mais poderoso. E bom, ele vai voltar porque ele ficou o dia inteiro fora e bom, todo mundo se assusta com essa forma, achando que é um ataque de um ogro, mas não, é o protagonista. Até a guria Goblin nota que é ele. E bom, ela tava preocupadíssima com ele. E bom, foi tentar dar um chute nele e bom, a menina fez só praticamente quebrar o pé, a pobrezinha, só queria dar uma lição nele. Bom, mas bom, ela continuou dando o sermão dele. E o mais interessante é que isso tudo foi em um mês, ele chegou nesse nível em um mês. Até o Goblin mais velhinho se surpreende com isso. E bom, acabou o episódio com isso, gente. Acabou, só vamos poder esperar pelo episódio 3 aqui pra semana que vem. E bom, com isso dito, eu gostei do anime, eu gostei, eu achei interessante. E tem várias coisas que eu achei estranho, porque
Tava uma progressão muito rápida, mas não é tão estranha, não é tão nojenta quanto eu achei que fosse ficar, mas tudo bem, eu aceitei numa boa. E também tem esse negócio de cenas mais pesadas que eles cortaram, infelizmente. Mas isso tá dentro das minhas expectativas, gente. Eu só espero que na parte do harém, que ele vai criar um harém, como já deu pra notar pelos trailers, que isso não é um spoiler, já tá nos trailers. Eu só espero que não corte, porque vai ter várias cenas bem legais de meio comédia romântica e também vai ter esse negócio de cenas bem mais picantes, por assim dizendo. Eu só espero que não cortem, porque um momento mais, bem mais lá pra frente, que eu creio que vai ser lá pro episódio 10 mais ou menos, por aí, vai ter algo muito legal que vocês vão achar interessante, mas eu acho que também vão cortar, infelizmente. Eu não vou spoiler aqui, então vamos esperar pra ver. Mas com tudo isso dito, eu ainda tô gostando do anime, tô achando interessante, vou continuar assistindo. Eu recomendo que vocês assistam, mas se vocês forem com a expectativa correta, o que vocês vão esperar desse anime? Bom, um anime de ação, aventura, um pouquinho de evolução e também de comédia romântica, principalmente. Só bem pouquinho, não vai ser o foco, mas vai ser só um extra. Mas bom, mas vai progredir o romance. E bom, vão com essa expectativa em mente, de um anime mediano para algo um pouquinho acima da média. Só um pouquinho, gente. Não esperem demais. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem. E eu vejo vocês no próximo vídeo.